O domingo é o 17º já do tempo comum. São 32, 33 domingos, eu me lembro bem, mas estamos então mais na metade do tempo comum. E nós temos esse domingo algumas leituras que realmente chamam a atenção. Nós vamos começar a conversa pelo trecho do Evangelho, porque o trecho do Evangelho que realmente dá o tom dessa parte da missa e também de toda a missa, né? O ensinamento que nos é dado. Nós estamos no capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 é o capítulo das parábolas, as parábolas que Jesus contou. Nos domingos passados já fomos lembrando, primeiro o semeador, depois veio o joio e o trigo, né? E agora então nós estamos já no versículo 44 até o 52. É o final do capítulo 13. E aqui Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola do tesouro escondido. Um homem que vai indo por um campo e descobre que está enterrado ali um tesouro. O que ele faz? Aquele tesouro é grande, ele viu, é muito dinheiro. E ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele vai ficar muito mais rico do que era antes. A outra parábola é da pérola. Hoje nós não temos mais praticamente esse comércio de pérolas, mas antigamente, no tempo de Jesus, as pérolas eram muito procuradas. E a pérola, quando ela é bem redondinha, a luz certa, a cor certa, vale um dinheirão. Então, era um comprador de pérolas. Ele, quando viu uma pérola perfeita, ele vendeu tudo que tinha, porque aquela pérola valia muito mais do que tudo que ele tinha. E depois Jesus conta a parábola da rede. Os pescadores que trazem as redes cheias de peixes para a praia, e aí então vão separando os peixes bons dos peixes maus, né? Os peixes maus jogam fora. Os peixes bons servem então para alimentação. E aqui então, dessas parábolas, eu queria primeiro comentar com vocês as 2 primeiras, porque as 2 primeiras são parecidas, o tema é o mesmo, o tesouro escondido e a pérola preciosa. O que Jesus quer dizer para nós? Que há coisas que são muito importantes. Aliás, na nossa vida, a gente sempre deve lembrar muito disso, porque os ensinamentos de hoje se reduzem a uma palavra, sabedoria. Sabedoria é saber viver, na linguagem bíblica. A gente saber viver. Então, na nossa vida, tudo é importante. Se você perceber, tudo é importante. Mas a sabedoria qual é? Há coisas que são mais importantes, há coisas que são menos importantes, e há coisas que são até menos importantes, e há coisas que têm pouca importância, né? Então, nós temos de lembrar isso na nossa vida. Por quê? De acordo com a importância que a gente dá às coisas, às pessoas, é o nosso modo de ser. Veja, por exemplo, a saúde é importante. Você é capaz de gastar tudo para recuperar a sua saúde, né? Me lembro agora dos Estados Unidos, um homem que foi curado desse Covid-19, da coronavírus, né? Mas quando ele chegou em casa, veio a conta de $1 milhão. O homem quase morreu, não da doença, mas do susto que levou, né? Mas a saúde é mais importante que o dinheiro. Eu já vi pessoas que lutaram na vida, fizeram um bom patrimônio e no fim tiveram de vender tudo para ver se curavam. Então, isso é importante. Quer dizer, o dinheiro é importante, a saúde é mais importante que o dinheiro, não é? Não adianta você ter dinheiro se você não tem saúde. A família é importante. A gente precisa, então, colocar as coisas no devido lugar. E o que Jesus vai dizer para nós? Há uma coisa que é mais importante de tudo. Qual é essa coisa que é mais importante do que tudo? É o reino dos céus. O reino dos céus é a coisa mais importante. Por quê? Ela é decisiva na nossa vida. Se você viver o reino dos céus aqui na terra, o que vai acontecer? A vida continua depois. Então vai chegar um momento em que você vai ter o lucro. Se você nesse mundo
Você achar que é o dinheiro é a coisa mais importante da vida, você acumular, 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 acumular dinheiro, né? O que que acontece? Um dia você morre e o dinheiro acaba para você. E aí? E depois? E depois? Então, o reino dos céus é muito mais importante que tudo. A gente precisa aprender disso. É o tesouro escondido. Você agora, você se ilude. É como você está em cima de um tesouro, você não sabe, você vive se iludindo com as coisas. E você sentado ou andando em cima de um tesouro. O tesouro escondido, a pérola preciosa. Então vale a pena a gente dar um valor máximo ao reino dos céus, ao reino de Deus, à proposta de Jesus. A proposta de Jesus, que é a proposta de Deus para nós, viver bem, né? Viver bem com Deus, viver bem com os outros, viver bem com a natureza. Isso que é importante. Por quê? Tudo tem um depois. Você, quando está no meio de uma história, você não entende a história, a não ser no final. Quando chegar ao fim. Assim também a vida da gente. A gente entende a vida da gente porque a vida da gente termina aqui nesse mundo. Agora, e se existia outra, ou a vida continua depois? E daí? Esse é o problema, né? E a gente sabe que continua a nossa fé, nos mostra muito isso. Então, a sabedoria, o que é? A gente dar valor, o devido valor a cada coisa. E a gente lembrar, por certas coisas que são tão importantes, vale muitas vezes nós sacrificarmos outras que não têm tanta importância. Isso daqui é um ensinamento grande que a gente deve aprender. Das duas primeiras parábolas. A terceira parábola, que é da rede lançada ao mar e com os peixes que depois são separados, Jesus mesmo vai dizer, essa parábola é muito parecida com a do joio e do trigo. Aliás, o ensinamento é o mesmo. Compare as duas parábolas. Lembra do joio e do trigo, né? O homem que plantou o trigo, veio o inimigo, plantou joio, as plantas são muito parecidas. Quando vieram as espigas, descobriram. Um era trigo, o outro não prestava. Era uma erva daninha. E aí, então, os empregados, o senhor quer que arranque? Não, deixa aí. Depois, na colheita, a gente arranca primeiro o joio e depois colhe o trigo. Assim também agora, os peixes. Peixes bons, peixes ruins, estão aí. Agora, o que acontece? Um dia haverá pescaria. Essa pescaria, o que Jesus diz, quando que vai acontecer? É no juízo final. Então, daí vão ser separados os bons dos maus. Então, veja, é muito parecido com a do joio e do trigo, essas duas parábolas. Por causa disso também, eu proponho para você que a gente insista mais sobre as duas parábolas que são muito parecidas, do tesouro escondido e da pérola preciosa, né? Porque é a sabedoria, saber escolher as coisas na vida. As coisas mais importantes são mais importantes do que as menos importantes, né? Então a gente tem que fazer na nossa vida uma escala de valores. O que é mais importante? É o reino de Deus. No reino de Deus, o que é mais importante? A família ou o dinheiro? A saúde ou o dinheiro? As amizades ou o dinheiro? Então a gente começar a perceber. Dinheiro é importante? É. Nós temos que lutar por ele. Claro que temos que lutar por ele, não é verdade, Neide? Temos que lutar. Temos que lutar, procurar progredir, melhorar, tudo, mas é um meio. É um meio. Para a gente ter uma família boa, para a gente ter saúde. Eu me lembro, há uns tempos, anos atrás, eu fui numa festa de 50 anos de casamento e o senhor estava fazendo 50 anos de casamento, era um homem que se fez na vida, um homem que comprou terras aqui no Paraná, depois comprou outras terras, tinha terras no Mato Grosso, tudo mais. E ele disse para mim, Dom Luiz, na minha vida eu aprendi uma coisa, a trabalhar
trabalhar, trabalhar, trabalhar. Vivi para trabalhar. Mais um dia os meus filhos me pegaram, os filhos deles são gente de cabeça, né? E disseram, ele contando para mim, meus filhos disseram para mim, pai, o senhor só vive para o trabalho, pegue a mãe, vai fazer um passeio, nós estamos bem de vida, seus filhos estão todos bem encaminhados, né? Pega a mãe, vai passear, gozar um pouco a vida. E ele falou, aí eles obedeceram os filhos, daí ele falou, agora estou gostando, porque realmente eu vi o que perdi na vida, né? São justamente esses valores, você precisa trabalhar. Mas não é tudo na vida, há outras coisas que são mais importantes, não é? E assim o reino de Deus, viver o caminho de Jesus. Isso que é importante, a gente praticar a caridade, a gente amar os outros, tirar do coração mágoas, tirar do coração raivas, desejo de vingança, a gente se abrir para o outro, realmente fazer o outro feliz, né? E a gente vai espalhando a felicidade em volta. Isso é o reino de Deus que vai acontecendo. Portanto, é muito bonito a gente mergulhar nessas parábolas e lembrar, né, que naturalmente a nossa vida não é só aqui. Nossa vida continua depois da morte. Por isso que a gente tem que ter a sabedoria de semear para colher depois. Agora, eu queria conversar um pouco sobre a primeira leitura. A primeira leitura é tirada do primeiro livro dos Reis, o capítulo 3, versículo 5 e de 7 a 12. O que nós temos aqui? Quando o rei Davi morreu, no lugar dele ficou Salomão, que era filho dele. E Salomão, ele, quando foi coroado, né, nós chamamos, naquela época chamavam de sagrado, derramavam óleo sobre a cabeça do rei, né, era sagrado. Então, quando ele foi sagrado, ele foi no santuário de Deus. Naquela época, ainda não havia o templo. Então, ele foi a Gabaon, né, e foi conversar com Deus. E em Gabaon, Deus apareceu em sonho para Salomão. E Deus falou para ele assim, Salomão, peça o que você quiser que eu vou dar para você. Você veja só, né? Peça o que você quiser. E Salomão fez um pedido que foi muito interessante. Veja só que ele pediu a Deus, né? Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Ver o que ele pediu a Deus. Ele não pediu dinheiro, não pediu mais nada, pediu só sabedoria. Ele pediu a sabedoria. Qual que é a sabedoria? Então, coração compreensivo, de saber compreender os outros. Naturalmente, as pessoas às vezes erram, mas precisamos saber compreender, ajudar as pessoas, né? E aí, como rei, ele tinha naturalmente uma tarefa enorme. Então, compreender as pessoas. Depois, capaz de governar. Ele era governante, então capaz de governar. Porque isso requer naturalmente dons, qualidades, né? Capacidades. Ele pede isso a Deus. E depois, capacidade de discernir entre o bem e o mal, aquilo que é bom e aquilo que é mal, que não é muito fácil. Às vezes o mal se apresenta com cara de bom, né? Cara de bem. Olha, essa é uma coisa muito séria hoje em dia e naquele tempo também, né? Porque o diabo é danado, ele, quando ele quer empurrar uma coisa, apresenta de uma maneira sedutora. E às vezes uma coisa que é ruim, ele faz que nem uma pílula, né? Doce, gostosa, né? Então o mal muitas vezes vem revestido de como se fosse o bem. A verdade também com a mentira. Nós estamos vendo aí esse negócio do fake news, né? As meias verdades, que são mentiras grosseiras. E tá aí a rede de... Você entra numa rede aí social, de internet, você vê as mentiras e pessoas que mentem deslavadamente. Então, a capacidade de discernir.
E com isso, o que aconteceu? Ele recebeu de Deus tudo. Deus diz assim: vou satisfazer o teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Ele recebe a sabedoria, e com a sabedoria ele recebe outras coisas também. Salomão realmente foi um homem muito sábio, até um ponto da vida. Interessante, né? Como as pessoas, às vezes, mudam, né? Ele, depois de certo, ele se empolgou com a coisa, com o poder, né? E aí foi de sábio, ele se tornou sabido. Que é diferente, né? Diferente, né, Sabido é aquele cara que acha que sabe tudo e não sabe nada. Não sabe nada. E ele de sábio se tornou um sabido. Tanto assim que quando ele morreu, o povo não aguentava mais. Tinha tanto imposto, porque ele tinha um harém de mais de 1.000 mulheres, não é? Só para mostrar poder. E foi construindo, construiu o templo, os palácios, depois até o lugar para guardar os cavalos dele, que eram... E assim, foi à custa do povo, não é? E quando ele morreu, o povo não aguentava mais. E foram dizer para o filho dele, olha, o Roboão, né? Olha, alivia um pouco, a gente não aguenta mais. E o Roboão, um jovem, inexperiente, ouvindo conselheiros que estavam do lado dele, disse, não, eu vou aumentar até mais. Aí o povo dividiu. O país se dividiu em dois, né? Vamos pedir muito a Deus a sabedoria, saber viver, mas tendo assim seu horizonte maior, que é o reino de Deus, o reino dos céus, como diz São Mateus. Então aqui o tema realmente da nossa missa aqui de domingo, nós começamos a celebrar hoje de noite, né? É a sabedoria, saber viver, saber viver. E onde está a sabedoria? Então nós temos o Salmo 119. O Salmo 119, na numeração da Bíblia hebraica, e na Bíblia grega é 118. Por que a gente tem essa distinção? A Bíblia grega, a tradução em grego, e alguns livros em grego, era usada no começo da nossa igreja. Usar, por exemplo, os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, o Atos dos Apóstolos, todos eles se baseiam na Bíblia grega, que havia antigamente, a Bíblia que foi traduzida para o grego, uma parte na Babilônia, a parte também no Egito, pelos judeus, não é? E o que acontece? Os judeus, eles conservam a numeração dos salmos da Bíblia hebraica. Então, há uma distinção de números. Um número maior é a Bíblia hebraica e a menor é a Bíblia grega, né? Por isso que há às vezes as pessoas não entendem. Os evangélicos, eles seguem na numeração dos salmos a Bíblia hebraica. Por isso que a Bíblia dos evangélicos, ela tem alguns salmos são diferentes na numeração. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque essas coisas é interessante a gente saber também, né? A gente vai... Olha, o salmo mais curto que nós temos na Bíblia é o Salmo 117, né? 117. Na Bíblia hebraica. E 115 na Bíblia na Bíblia grega. 117, e eu falei 117, né, na Bíblia hebraica, e 116 na Bíblia grega. É o salmo menor que tem, 116, né? 117, aliás, não é? Por que ele é o menor? Porque tem 2 versículos, só 2, mas é um salmo muito bonito, mas é muito bonito mesmo. E o maior salmo que nós temos na Bíblia é o 119. Esse é comprido, né? E é um salmo que é feito assim, cada pedaço com a letra do alfabeto, foi seguindo a letra do alfabeto. Então, é grande. O Salmo 119, ele tem uma meditação grande sobre a palavra de Deus, sobre
a lei de Deus, melhor, né? E nesse domingo a gente vai ler, vai rezar, né? Uma parte desse Salmo 119, né? E aqui então nós temos realmente umas coisas muito bonitas no Salmo. Então diz assim: esta é a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. Quer dizer, eu escolhi. Escolhi o quê? Viver realmente a palavra de Deus. Palavra de Deus que é o reino dos céus, né? E ele vai dizer: a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Sabedoria. Está vendo? A gente sabe que a palavra de Deus, ela realmente é um tesouro escondido. É a pérola preciosa das parábolas de Jesus. Depois, ele vai continuar. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tem em vossa lei o meu prazer. Quer dizer, voltando novamente, quer dizer, eu dou valor à palavra de Deus, e eu, compreendendo a palavra de Deus, eu fico feliz com ela. Então a palavra de Deus não é um peso, é uma alegria na minha vida. Depois ele diz assim: por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro fino. Quer dizer que então o valor que ele dá à palavra de Deus, né? Os mandamentos de Deus. Depois ele vai dizer: por isso eu sigo bem direito as vossas leis e detesto todos os caminhos da mentira. É a sabedoria. Agora veja só: maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela me dá sabedoria e dá sabedoria aos pequeninos. Veja que bonito. Então a palavra de Deus me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Então, você quer saber como viver? Você tem a resposta. Onde? A palavra de Deus. O caminho de Deus. E vamos lembrar o seguinte: quem é a palavra de Deus? A revelação de Deus é Jesus. Então você vai encontrar sabedoria onde? Em Jesus. Quando você faz Jesus entrar na sua vida e vive o caminho que é Ele. Quer dizer, você, como o Padre Zezinho diz, né? Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? Todas essas coisas. É isso. Esse é o caminho da sabedoria. Que aí então a gente encontra realmente, depois de tudo, vivendo esse caminho, a verdade e a vida. É muito bonito esse salmo, a gente olhando assim sobre o olhar de Jesus, né? Colocando a palavra de Deus. Saber viver onde que a gente encontra o saber viver? Em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Agora nós temos a leitura da carta aos Romanos, nós estamos lendo em seguida. Então, como eu já expliquei para vocês, às vezes o texto não bate muito com os outros dois, porque como é a leitura em seguida, a gente às vezes tem outro tema. Mas é muito bonito esse tema aqui da carta aos Romanos. É o capítulo 8, versículos de 28 a 30. Então aqui, mas é interessante que às vezes coincide. São Paulo diz assim: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados à salvação de acordo com o projeto de Deus. Quer dizer, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente perceber isso na vida da gente. Esses dias eu recebi uma carta assim, muito surpresa. Para dizer para vocês, fazia acho que uns 50 anos que não via um padre, né? E ele escreveu uma carta para mim agora. Ele é mais idoso que eu, né? Mas fiquei feliz. E ele contando que na vida dele aconteceu uma coisa muito desagradável. Ele foi transferido, contrariado, mas aí ele contou: olha o que aconteceu na minha vida. E foi contando tudo o que aconteceu na vida dele, que foi coisa maravilhosa. Então a gente às vezes pensa que uma coisa é ruim.
E aquele é o começo de um outro modo de vida que vai realmente mudar a nossa vida e vão acontecendo coisas, né? Você pode perceber na sua vida como aconteceu isso muitas vezes. Depois, São Paulo vai dizer como é que acontece a nossa salvação. Ele diz assim: Deus, primeiramente, nos contempla com seu amor. Veja só que coisa bonita. Deus nos olha com amor, e desde sempre. Deus nos olha com amor e faz o quê? Nos predestina para sermos parecidos com Jesus. Isso é muito bonito, né? Deus nos olha com amor e a coisa melhor que Ele faz, o que que é? Nós vamos ser parecidos com seu Filho. Vamos ser irmãos de Jesus. Como diz aqui, para que Jesus seja o primeiro nascido de uma multidão de irmãos. Veja só, somos irmãos de Jesus, vocês mulheres irmãs de Jesus. Vocês têm a cara de Jesus, nós temos a cara de Jesus. E depois, o que Deus faz ainda por nós, né? Ele nos chamou. Quer dizer, Deus nos amou com amor eterno, Deus nos predestinou a sermos parecidos com Jesus, irmãos de Jesus, filhos de Deus como Ele, nos chamou, quer dizer, Ele nos chama pelo nome. Quando a gente chama alguém pelo nome, porque a pessoa já é íntima, né? Depois, nos tornou justos, justificou, tirou de nós a maldade e depois nos glorificou, nos deu a possibilidade de realmente sermos herdeiros de Deus, herdeiros dele. É muito bonito esse trecho, é muito bonito, né? O amor de Deus por nós, depois nos fez irmãos de Jesus, parecidos com Jesus, filhos no Filho, como São Paulo diz, em outro trecho, né? Depois nos tornou justos, depois nos chamou, depois nos tornou justos e nos mostrou a glória. E a glória que já está dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, a vida de Deus, está dentro de nós, né? É muito bonito esse trecho. É pena que a gente não tenha possibilidade de levar mais para frente, porque realmente a missa tem esses dois trechos que são, e também o Salmo, né, que dão o sentido da missa. Mas fica sempre a necessidade de a gente, de vez em quando, voltar a esse trecho. Então, o que eu vou propor para a missa de amanhã? Se a gente for falar alguma coisa, for fazer uma homilia, qualquer coisa, mas também para a vida da gente. Primeiramente, né, nós temos de ter a sabedoria, saber viver. E lembrar, coisas mais importantes, coisas menos importantes, coisas menos importantes, coisas de pouca importância. Então, saber na nossa vida dar valor devido às coisas. Depois, o que é mais importante na nossa vida? Então, Jesus vem dizer para nós, o tesouro escondido, a pérola preciosa. Qual é esse tesouro escondido e a pérola preciosa que vale tudo? É realmente o reino dos céus, né? E o reino dos céus é justamente a palavra de Deus, é Jesus. Ele é o reino dos céus que vem a nós, porque Jesus não é só uma pessoa, mas é uma proposta de vida. É o caminho que tem a verdade e leva à vida, né? Depois, eu proponho a você lembrar do exemplo de Salomão. Ele podia pedir dinheiro, podia pedir poder, tudo isso, mas o que ele pede a Deus? É bonito esse trecho, né? Coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. É a sabedoria, saber viver. E depois, naturalmente, o Salmo 119, 118, que nos fala a sabedoria tem um lugar, tem um nome, é o caminho de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, né? Então esse é o sentido da missa que nós estamos vivendo, vamos viver amanhã e hoje à noite também. Certo? Maravilhoso, né, Dom Luizinho? Tá certo. É uma riqueza, né? Ouvir todas essas palavras, abrir a nossa mente, trazer a sabedoria, né? Graças a Deus. Então a gente fica muito feliz, né, Dom Luizinho?
Olha, é muito importante. Só isso que enche a nossa vida, né? Só isso. É verdade. E lembrar, a nossa vida, ela se entende muito com a morte. Não é? O que é a morte para você? Se a morte é realmente o fim de tudo, bom, então bebamos e comamos, né? Como diziam os antigos. Mas se a vida continua, nós não podemos perder essa oportunidade de a outra parte, não. É. Então, a gente saber viver mesmo e dar o valor devido às coisas da vida, né? É isso aí. Mas muito bem, né, Dom Luizinho? Ah, vamos lá bem. pedir a bênção do Senhor agora para cada um de nós, né, Dom Luizinho? Tem dúvida, né? Foi muito bom estar com muito vocês. Bom. Você, a Érica, o Cristiano e você aí, o nosso ouvinte, que é a razão de ser da nossa rádio. Né? Isso mesmo, graças a Deus. Muito bem. Então, eu vou dar uma bênção para vocês, para a família de vocês, que tenham um bom sábado, um bom domingo e uma bela semana também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te defender. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.